Imagine que você descobre que sua vida foi destruída por uma traição impiedosa. Você está prestes a enfrentar o pior pesadelo, mas decide lutar contra um inimigo implacável para proteger sua família e recuperar o que perdeu. Em uma trama repleta de enganos e traições, a pergunta é: até onde você iria para enfrentar seu maior inimigo e garantir sua sobrevivência? Vamos à história. Eu cresci em uma pequena cidade onde todos conheciam a vida uns dos outros. Meu pai administrava a loja de ferragens local, e minha mãe mantinha nossa casa calorosa e acolhedora. Eu tinha uma irmã mais velha que, apesar da rivalidade ocasional entre irmãos, sempre cuidava de mim. A vida era simples, preenchida por ajudar na loja ou jogar esportes com os amigos. Meus pais sempre enfatizaram o valor do trabalho duro e da honestidade. Minha vida era basicamente tranquila. Tudo mudou durante a minha adolescência, quando comecei a estudar em uma prestigiosa escola particular só para meninos, graças à crença dos meus pais na importância da educação. Foi lá que pela primeira vez me deparei com as diferenças de classe social. Os garotos ricos frequentemente me lembravam de minha origem de classe média baixa, que levou a frequentes brigas verbais e físicas. Apesar das dificuldades, consegui me defender. Foi durante esse tempo que conheci Greg Sons, um boxeador que se tornou meu melhor amigo e mudou minha vida. Por que as pessoas fazem o que fazem? Essa é uma pergunta que frequentemente me faço, especialmente em relação àqueles que amo. Minha esposa é infiel, embora ela ache que não sei. Na verdade, eu sei há algum tempo. Minha criação foi normal, com pais amorosos e uma irmã mais velha. Meus pais valorizavam a educação, então acabei em uma escola particular rigorosa só para meninos, que priorizava futebol, religião e acadêmicos. Ser de classe média em meio a estudantes ricos era difícil, e eu nunca me encaixei. Os garotos ricos e snobs me atacavam, e eu frequentemente me envolvia em brigas. Para canalizar minhas frustrações, entrei em uma aula de boxe no clube de meninos da polícia. Uma decisão que mudou minha vida. Conheci garotos como eu e, mais importante, conheci Greg Sons. Greg, um talentoso boxeador e filho de um policial, rapidamente se tornou meu melhor amigo. Depois de um nocaute inicial no ringue, nos tornamos inseparáveis. Greg também estudava na minha escola, graças às conexões de seu pai, e juntos lidávamos com os valentões. Um dia, um desses valentões insultou minha família, e eu perdi o controle, quebrando seu nariz e arrancando alguns dentes. Greg, sempre leal, cuidou dos outros valentões. Embora Greg fosse gentil com seus amigos, ele era implacável com seus inimigos. Rapidamente enfrentamos mais alguns reforços e não demos importância ao incidente. Eles já haviam feito isso comigo antes, e eu geralmente tentava planejar vinganças, embora raramente funcionassem. No entanto, fazer inimigos ricos foi um erro. O pai de Douglas, um poderoso empresário, ficou furioso. Ele conseguiu que Greg e eu fôssemos suspensos pelo resto do ano, embora faltasse apenas um mês de aulas. Ele também nos acusou de agressão, mas, por sorte, testemunhas da escola feminina apoiaram nossa história, confirmando que Douglas havia começado a briga. O pai de Greg, que era subchefe de polícia, também ajudou. Embora as acusações de agressão tenham sido retiradas, a suspensão permaneceu, e o pai de Douglas ainda tentou fazer com que meus pais pagassem pela cirurgia de seu filho. Passei o verão trabalhando na loja de ferragens do meu pai e ficando longe de problemas. Greg e eu passávamos o tempo juntos, indo à academia e correndo. Ele até tentou paquerar minha irmã mais velha, mas ela estava indo para a faculdade e não se interessou. A vida continuou praticamente a mesma durante a escola. Douglas Peterson jurou vingança. Mas eu sabia que não seria algo físico, já que ele havia encontrado seu rival. Greg se tornou campeão estadual de boxe peso pesado, e eu também me saí bem, ficando entre os 10 primeiros. Greg pensou em se tornar profissional, mas não queria acabar como seu tio amargurado, que estava arruinado pelo boxe. No nosso último ano, começamos a sair com garotas da escola vizinha. Com nossos carros, passávamos muito tempo passeando. Perdi minha virgindade com Susan Bates, mas não era amor, apenas bons momentos. Enquanto isso, Douglas nunca me perdoou por tê-lo humilhado. Ele tinha tudo, dinheiro, aparência, poder, mas só era feliz quando machucava alguém. Ele buscou vingança namorando Susan, pensando que eu a amava, mas isso não me incomodou muito. Greg e eu eventualmente decidimos que o exército era a melhor opção, já que minha família não podia pagar pela faculdade. Nos alistamos juntos e perdemos o baile de formatura por causa do treinamento básico, que não nos incomodou. Rapidamente percebi que o exército não era para mim além do compromisso inicial, mas Greg se destacou em uniforme e mirou nas forças especiais. Após o treinamento básico, voltei para casa antes de começar o treinamento de oficial.
Greg brincou comigo, mas eu sabia que poderia lidar com isso e eventualmente obter um diploma em administração. Esse foi o primeiro momento em anos em que ficamos separados, e eu não percebi que levaria muitos anos até vê-lo novamente. O treinamento de oficial foi tranquilo, e me formei como segundo-tenente Roger Easton. O diploma em administração exigia mais tempo no exército, prolongando minha permanência. Eu tive meu compromisso estendido por mais 3 anos e fui designado para a unidade de História do Exército, que significava trabalho de escritório. No entanto, gostei de aprender sobre as tradições e a história do Exército, graças a um excelente sargento. Eu não tinha notícias de Greg há algum tempo, pois ele estava destacado em áreas perigosas. Eu me preocupava, mas sabia que ele era bem treinado. Enquanto isso, encontrei estabilidade em minha rotina. Estudava para meu diploma e praticava boxe sempre que podia. A única coisa que faltava era uma boa mulher. Embora eu tivesse namoros e casos passageiros, não havia encontrado alguém com quem eu realmente me conectasse, até que tudo mudou. Voltei para minha cidade natal para um fim de semana de festival de música, planejando visitar meus pais, os pais de Greg e encontrar alguns amigos para beber cerveja. Na sexta-feira à noite fiquei sabendo das novidades. Meu pai estava pensando em vender a loja de ferragens e se aposentar, e o pai de Greg havia se tornado chefe de polícia, embora não tivessem notícias de Greg devido à natureza sigilosa de seu trabalho. Na manhã de sábado, após minha corrida e café da manhã, ajudei meu pai a abrir a loja. Foi então que encontrei Susan Bates, agora Susan Peterson, que estava na cidade para o festival com sua prima Kelly. Susan mencionou que Doug estava no exterior a negócios e me apresentou a Kelly, que era deslumbrante. Combinamos de nos encontrar no festival mais tarde. Meu pai brincou dizendo que Susan estava à caça, apesar de ser casada, mas eu só tinha olhos para Kelly. Após reencontrar alguns amigos, fui ao festival, onde encontrei Susan bêbada e flertando com todo mundo, enquanto Kelly parecia desconfortável. Juntei-me a elas, comprei bebidas e comida, e aguentei as intermináveis conversas de Susan sobre sua vida. Ela se casou com Doug logo após a formatura, mas provavelmente foi um casamento às pressas devido a uma gravidez que acabou não dando certo. Doug agora gerenciava negócios internacionais para a empresa de seu pai. Eventualmente, Susan saiu com Peter Morrison para ver o carro dele, e Kelly, aliviada, brincou sobre a partida de sua prima. Passamos o resto da noite nos conhecendo melhor e descobrimos que tínhamos muito em comum. Kelly trabalhava como gerente de recursos humanos na Peterson Corporation, graças à ajuda de Susan. Terminamos a noite trocando números e planejamos o encontro para a semana seguinte. As coisas avançaram rapidamente entre nós, e após quase 2 anos de namoro, estávamos muito próximos. Kelly era tradicional e queria esperar até o casamento para termos relações, que era frustrante, mas nos permitiu nos aproximar emocionalmente. Apesar da presença ocasional de Susan e da sombra persistente de Doug, fizemos o relacionamento funcionar. Os pais de Kelly, embora mais ricos, me aceitaram, especialmente porque seu pai, um general aposentado, e eu encontrávamos terreno comum através do exército. Após concluir meu diploma, pedi Kelly em casamento, e ela aceitou. Seu pai deu sua bênção, embora sua mãe, menos entusiasmada, insistisse em um acordo pré-nupcial, provavelmente influenciada por Doug. O casamento correu bem, embora Greg não pudesse comparecer. Seu irmão mais novo assumiu o papel de meu padrinho. Felizmente, Doug estava no exterior. Foi um dia maravilhoso, e ainda melhor, Kelly e eu descobrimos que éramos tão compatíveis na cama quanto fora dela. A vida seguiu como esperado. Compramos uma casa bonita em um bom bairro e começamos a planejar o futuro. Ambos queríamos ter filhos, mas primeiro eu precisava decidir entre continuar no exército ou mudar para a vida civil. Concordamos que eu deveria usar meu diploma, então comecei a procurar uma nova carreira. Tive sorte e consegui um emprego em um grande banco, supervisionando a segurança interna e externa. O salário era o dobro do que eu ganhava no exército, então saí das Forças Armadas. Começamos imediatamente a tentar ter filhos, mas nada aconteceu. Após uma consulta médica, descobri que eu era estéril. Planejei dar a notícia a Kelly durante um cruzeiro surpresa, mas as coisas mudaram quando ela anunciou que havia sido promovida e viajaria com Doug Peterson, agora seu chefe, em uma viagem de negócios. Tive um mau pressentimento, mas não podia dizer muita coisa. Kelly me assegurou que Doug havia mudado e que era tudo apenas negócios. Na manhã em que ela partiu, Doug chegou em uma limusine com um sorriso no rosto, e eles foram embora. Passei os dias seguintes desanimado. Kelly ligou dizendo que tudo estava bem. Então, na manhã de sábado, ouvi uma batida na porta. Era Greg,
Ele parecia mais endurecido e cansado, mas é isso que a guerra faz. Nos abraçamos, pegamos umas cervejas e colocamos a conversa em dia. Greg havia deixado o exército após 10 anos, cansado da violência. Eu atualizei sobre minha vida, incluindo a ligação com Doug, e rimos sobre isso. Enquanto conversávamos, Greg reconheceu o General Bates, o pai de Kelly, nas fotos do meu casamento. Ele revelou que o General Bates havia sido seu comandante nas forças especiais e insinuou que a Sr. Bates tinha casos com oficiais, que levou o general a se aposentar para evitar um escândalo. Essa revelação me deixou questionando a família na qual eu havia me casado. Convidei Greg para passar a noite, mas ele precisava ir embora. Antes de sair, mencionou que começaria o treinamento na academia de polícia na segunda-feira e prometeu me visitar novamente quando Kelly voltasse. Enquanto refletia sobre tudo, não pude deixar de me preocupar com Doug e Kelly, especialmente com as novas informações sobre a família dela. A semana seguinte passou voando com o trabalho me mantendo ocupado. Ellie ligou algumas vezes, e na sexta-feira à noite estava em casa. Ela parecia como sempre, e passamos a noite nos reconectando. No dia seguinte, contei a Kelly sobre o retorno de Greg e arranjei um encontro para eles. Quando Greg chegou com flores e vinho, eu estava prestes a apresentá-lo a Kelly quando de repente ela exclamou: "Oh meu Deus, Greg, você é o Sandman." "Oi Kelly, bom te ver." Greg respondeu. Fiquei chocado. Acontece que Kelly conhecia Greg da base militar quando seu pai estava no comando. Eles passaram horas conversando e eu me senti deslocado. Enquanto preparava o jantar, ouvi algo como ele sabe. Quando perguntei o que eles queriam dizer, ambos ficaram constrangidos. Greg foi embora dizendo que Kelly e eu precisávamos conversar. Kelly explicou que ela e Greg haviam namorado na base com a aprovação de seu pai, mas terminaram quando Greg foi para o Iraque. Ela me assegurou que tudo era passado, mas percebi que Greg ainda tinha sentimentos por ela, o que explicava por que ele evitou nosso casamento. Perguntei a Kelly se isso seria um problema, e ela disse que não, só amava a mim. Ainda assim, fiquei chateado por nenhum dos dois ter mencionado isso antes. Quando liguei para Greg, ele se desculpou, dizendo que não queria mexer em assuntos antigos. Aceitei sua explicação. A vida continuou, com Kelly mais ocupada do que nunca em seu novo trabalho, e filhos ficaram em segundo plano, então não mencionei minha esterilidade. Greg se tornou policial e se juntou à equipe de patrulha, mas em casa as coisas começaram a mudar. Nossa vida sexual diminuiu, enquanto Kelly trabalhava até tarde e viajava com Doug com mais frequência. Comecei a suspeitar que algo estava errado. Precisando de tempo para pensar, decidi ajudar meu pai a fechar a loja enquanto ele se aposentava. Kelly apoiou a ideia, dizendo que estaria ocupada com o trabalho a semana inteira. Na loja, meu pai me surpreendeu sugerindo que eu me protegesse, insinuando rumores de que Kelly estava se comportando como sua prima Susan. Ele gentilmente me disse que Doug estava se gabando de estar dormindo com Kelly 3 vezes por semana. Fiquei furioso. É uma coisa suspeitar, mas ouvir isso confirmado me atingiu com força. Percebi que havia sido um tolo. Decidi confrontar Susan Peterson diretamente. Sabendo que ela estava na casa de seus pais, dirigi até lá. Quando cheguei, perguntei diretamente a Susan: "Doug está dormindo com minha esposa?" Ela parecia chocada e respondeu: "Você não perde tempo, Roger." "Tem. Isso está na boca do povo", eu disse. Susan desabou em lágrimas e explicou que havia deixado Doug, e agora estava de volta morando com os pais, com o divórcio no horizonte. Ela revelou que foram forçados a se casar e que se ressentiam um do outro desde o início. Doug traía abertamente, até mantendo um apartamento perto de seu escritório para seus casos. Em resposta, Susan começou a ter seus próprios casos por vingança. A situação piorou quando Doug admitiu que estava envolvido com Kelly e que era apenas uma questão de tempo até que ela se mudasse para o apartamento dele. Esse foi o ponto de ruptura para Susan, e ela o deixou. Conversamos mais, mas eu já não tinha mais simpatia. Susan jurou fazer Doug pagar, mas eu queria minha própria vingança. Desejei-lhe sorte, esperando que fosse a última vez que conversássemos. Quando cheguei em casa, meus pais estavam fora e Kelly havia deixado um bilhete dizendo que precisava conversar urgentemente. Ignorando suas ligações, peguei uma cerveja e sentei na varanda. Meus pais voltaram mais tarde e, depois de mais algumas cervejas, fui para a cama. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café da manhã e fiz uma refeição tranquila com meus pais antes de ir para a loja para a entrega final. Após o almoço, meu pai e eu fomos pescar, e ele concordou que eu deveria confrontar a situação diretamente. Quando voltamos, o BMW de Kelly estava na garagem. Lá dentro, ela estava sentada com lenços, depois de ter conversado com minha mãe.
Meus pais saíram rapidamente, nos dando espaço. Kelly desabou, explicando que Susan havia ligado para dizer que estava se divorciando de Doug. No dia seguinte, marquei uma consulta e expliquei minha situação, omitindo apenas meus planos mais sombrios. O advogado me orientou sobre como me proteger financeiramente e recomendou que eu começasse a reunir provas concretas para garantir um divórcio favorável, especialmente considerando a possibilidade de pensão alimentícia e custódia da criança. Decidido a manter minha fachada, voltei para casa e continuei fingindo ser o marido feliz e entusiasmado com a paternidade. Kelly parecia mais radiante do que nunca, completamente alheia ao turbilhão de emoções que eu estava enfrentando. Comecei a observar seus movimentos com mais atenção, procurando qualquer pista que pudesse usar contra ela mais tarde. Enquanto isso, Sandman continuava me ligando para verificar como eu estava, mas eu mantinha distância. Ainda estava digerindo a traição de saber que ele poderia estar envolvido em algo tão sujo. Mesmo assim, agi normalmente, como se não suspeitasse de nada. O tempo passou, e logo veio o Natal. Fizemos todos os preparativos típicos, mas a tensão entre nós era palpável, pelo menos da minha parte. Cada sorriso, cada gesto carinhoso de Kelly só alimentava meu ressentimento e desejo de vingança. Eu sabia que precisava esperar pelo momento certo para agir, mas a paciência não era meu ponto forte. Finalmente, no início do novo ano, decidi que era hora de colocar meu plano em ação. Contratei outro investigador particular, sem informar Sandman, para seguir Kelly discretamente. Eu queria mais do que rumores e suspeitas. Queria evidências irrefutáveis de sua traição. Também comecei a transferir pequenos valores de nossas contas conjuntas para uma conta offshore, garantindo que, quando chegasse a hora, eu sairia dessa situação com o máximo possível. Os dias passaram lentamente, com Kelly cada vez mais envolvida em preparativos para o bebê e sua carreira. Tudo parecia normal para ela, mas eu sabia que a calmaria antes da tempestade estava prestes a acabar. Na minha mente, visualizei cada passo que daria para expor sua traição e garantir que ela pagasse pelo que fez. Então, numa manhã gelada de fevereiro, o investigador particular me ligou. Ele tinha algo para me mostrar. Marcamos o encontro em um café discreto, onde ele me entregou uma série de fotos e documentos. Kelly estava sendo flagrada entrando e saindo de um hotel com Doug, claramente envolvida em algo mais do que apenas negócios. Com essas provas nas mãos, eu sabia que o fim estava próximo. Voltei para casa naquela noite, planejando minha próxima jogada e tomei uma decisão final. Eu a confrontaria no dia seguinte. Estava pronto para acabar com essa farsa e começar minha nova vida. Sem Kelly, sem mentiras, com a vingança que eu tanto ansiava. A vida do General Bates, vingando-se de tudo que havia acontecido no passado. O plano de Sandman era meticuloso e cruel, focado em causar a maior dor possível ao seu antigo comandante, usando Kelly como o principal instrumento de sua vingança. Enquanto eu processava todas essas informações, senti um frio na espinha. Sandman não apenas estava manipulando minha vida e meu casamento, mas estava disposto a destruir tudo o que eu tinha para acertar contas do passado. Entendi então que Sandman nunca foi meu amigo de verdade. Ele estava jogando um jogo mortal, e eu era apenas uma peça descartável. Com o relatório em mãos, percebi que precisava agir rápido. Se Sandman descobrisse que eu sabia a verdade, minha vida estaria em perigo. Não era mais uma questão de vingança ou traição. Era uma questão de sobrevivência. Decidi que ao voltar para casa, teria que colocar um fim nisso tudo. Kelly ainda estava envolvida, mas agora ela era tanto vítima quanto eu. Ela era parte do plano de Sandman, e eu sabia que precisava tirá-la dessa situação antes que fosse tarde demais. Primeiro eu precisaria confrontar Kelly. Não sabia como ela reagiria ao descobrir que seu ex-namorado estava planejando algo tão diabólico, mas eu precisava abrir o jogo. Depois, teríamos que nos proteger. Eu sabia que não poderíamos confiar na polícia local, já que Sandman tinha conexões ali. Precisaríamos de ajuda externa. Talvez um advogado especializado em casos de perseguição ou até mesmo a Polícia Federal, considerando a gravidade da situação. Finalmente, eu precisaria enfrentar Sandman. Sabia que ele não recuaria facilmente e uma confrontação direta poderia ser perigosa, mas não via outra alternativa. Ele tinha que ser parado antes que pudesse executar a última parte de seu plano. Com esses pensamentos, terminei o uísque, fechei o relatório e comecei a planejar cada passo com cuidado. Minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, mas eu estava determinado a sair dessa situação com Kelly ao meu lado e Sandman fora de nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, retornei à cidade e fui direto para casa. Kelly me recebeu com um sorriso, sem ter a menor ideia do que estava por vir.
Tentei-me com ela, e com o coração pesado, comecei a contar tudo o que havia descoberto. A documentação necessária para trocar a identidade do corpo por Roger Easton. Em pouco tempo, o falecido passou a ser oficialmente Roger Easton, o homem morto em circunstâncias misteriosas. Era o primeiro passo para apagar meu rastro e desaparecer de vez. Antes de partir para a nova vida como Justin Green, eu precisava garantir que minha antiga identidade não deixasse mais rastros. Com o apoio de Brian, fomos até a pequena cidade onde o novo Roger seria encontrado. Após algumas etapas minuciosas e arriscadas, finalmente consegui executar o plano. O corpo foi encontrado e a notícia da morte de Roger Easton se espalhou. Era uma estranha sensação de alívio misturada com tristeza, pois apesar de tudo, aquela era a vida que eu havia construído e agora precisava abandonar. Com Roger Easton oficialmente morto, eu sabia que Sandman não teria mais motivos para me caçar. Agora, seu foco voltaria totalmente para o General Bates e Kelly. Meu próximo passo foi desaparecer completamente. Brian me entregou as chaves do novo veículo e me aconselhou a seguir para o interior, onde eu poderia recomeçar. Antes de partir, deixei uma última mensagem para Kelly. Sabia que ela possivelmente nunca a veria, mas precisava dizer algo para aliviar a culpa que ainda sentia. Kelly, sinto muito que tudo tenha terminado assim. Cuide de si mesma e, por favor, mantenha-se longe de Sandman. Ele não é quem você pensa que é. Adeus. Eu escrevi sabendo que ela provavelmente estava em perigo, mas também sabendo que ela havia escolhido seu caminho. Com tudo resolvido, parti para o interior, onde começaria uma nova vida, sem olhar para trás. Meu plano estava completo, e eu esperava que Sandman nunca mais cruzasse meu caminho. O futuro agora era incerto, mas ao menos estava longe do caos e da destruição que Sandman havia deixado em seu rastro. O que viria a seguir, eu não sabia, mas estava pronto para enfrentar o que fosse, com um novo nome, uma nova identidade e, finalmente, livre do passado. Se inclinou para a câmera e com um tom ameaçador disse: Roger, sei que está me assistindo. Você pode correr, mas não pode se esconder. Nos veremos em breve. O vídeo acabou, deixando-me com uma sensação de desespero e medo profundo. Sandman sabia que eu estava vivo, e ele não pararia até me encontrar. Eu estava me escondendo, mas agora parecia apenas uma questão de tempo até que ele me localizasse. Comecei a repensar minhas opções. A cabana em Last Chance parecia cada vez menos segura. Eu precisava considerar uma nova fuga, talvez até um novo país. Mas antes de tomar qualquer decisão precipitada, decidi esperar um pouco mais e observar. Havia uma pequena chance de que Sandman estivesse apenas blefando, tentando me assustar para que eu cometesse um erro. Nos dias seguintes, tentei me concentrar em manter uma rotina, mas a paranoia começava a tomar conta. Cada ruído na floresta, cada movimento fora do comum me deixava em alerta máximo. Sabia que se não conseguisse manter a calma, acabaria me expondo de alguma forma. Brian finalmente me enviou outra mensagem. Tudo tranquilo até agora. Fique onde está, mas esteja preparado. Essa foi a confirmação de que Sandman ainda estava à solta e, pior, que ele poderia estar se aproximando. Eu me preparei o melhor que pude. Mantive minha arma carregada e à mão em todos os momentos. Meus dias eram gastos planejando possíveis rotas de fuga e imaginando cenários onde eu teria que enfrentar Sandman. Mas acima de tudo, eu sabia que estava numa corrida contra o tempo. Sandman não era alguém que desistia facilmente, e se ele havia dito que me encontraria, era porque ele já estava perto. Finalmente, depois de mais uma semana tensa, decidi que esperar não era mais uma opção. Peguei o telefone que Brian me deu e digitei uma mensagem. Chegou a hora. Preciso sair. Dentro de uma hora, ele respondeu com instruções para uma nova fuga, desta vez para fora do país. Meu coração batia acelerado enquanto eu reunia minhas coisas, consciente de que esta poderia ser a última chance de escapar com vida. Enquanto eu dirigia para o local combinado, não pude deixar de pensar que, mesmo que conseguisse escapar, nunca estaria verdadeiramente livre. Sandman estaria sempre me caçando. Sempre uma sombra no fundo da minha mente. Eu poderia mudar de nome, de aparência, mas ele sempre me encontraria. Sabia que essa vida de fuga era agora a única vida que eu poderia ter. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que realmente me aterrorizava. Aquela última frase ressoava em minha mente enquanto me preparava para o que poderia ser o confronto final. Eu estava ciente de que Sandman não era apenas um inimigo qualquer. Ele era uma força implacável, treinada para sobreviver e destruir. Mas, ao contrário de antes, eu não estava mais disposto a fugir. Depois de deixar Brian, voltei ao carro onde Jess me esperava, inquieta. Fizemos o caminho até a cidade onde Peterson Sr. estava hospitalizado. Ao chegar ao hospital, meu plano era simples.
entrar, encontrar Peterson Sr. e obter qualquer informação que pudesse ser útil na caçada a Sandman. O mais importante era saber onde Sandman estava escondido. Com a barba longa e o cabelo comprido, minha aparência estava bem diferente da última vez que qualquer um me viu. Caminhei pelos corredores do hospital, passando despercebido. Ao chegar na sala de Peterson Sr., hesitei por um momento, mas sabia que precisava seguir em frente. Entrei no quarto e encontrei o velho deitado na cama, parecendo ainda mais frágil do que eu esperava. Peterson, chamei, minha voz firme e mais baixa, para não atrair atenção indesejada. Ele abriu os olhos lentamente, e um brilho de reconhecimento passou por eles antes que uma expressão de pânico tomasse conta de seu rosto. Você deveria estar morto, ele gaguejou. Eu estou, para todos os efeitos, respondi aproximando-me. Mas você não, e é por isso que estou aqui. Preciso saber onde Sandman está. Sei que ele esteve envolvido no que aconteceu com sua família. Peterson hesitou, lutando contra o medo que eu via claramente em seus olhos. Sabia que ele temia Sandman mais do que qualquer coisa, mas também sabia que ele não tinha muitas opções. Ele está em uma propriedade afastada, na montanha. Um lugar que ele usa para se esconder quando as coisas esquentam. Eu só sei que fica na estrada Pine Creek, mas você não vai sair de lá vivo isto. Ele é uma máquina de matar. Ignorei a última parte. Obrigado, Peterson, isso é tudo que eu precisava. Deixei o hospital tão rapidamente quanto entrei, o coração batendo forte. Tinha a localização, e agora restava a parte mais difícil, enfrentar Sandman em seu próprio território. Dirigi até a estrada Pine Creek com Jess ao meu lado, tentando manter minha mente clara e focada. Sabia que isso poderia ser uma armadilha, mas não tinha outra escolha. Chegar à propriedade de Sandman foi mais fácil do que eu imaginava. A estrada estava deserta, e a casa era isolada, exatamente como Peterson havia descrito. Estacionei o carro a uma boa distância e avancei a pé, Jess ao meu lado, pronta para alertar sobre qualquer movimento estranho. À medida que me aproximava da casa, meu treinamento militar entrava em ação. Avaliei as possíveis entradas, as rotas de fuga e me preparei para o que seria um confronto final. Quando finalmente cheguei à porta da casa, respirei fundo e, com a arma em punho, empurrei a porta lentamente. O interior estava silencioso, mas a tensão no ar era palpável. Eu sabia que ele estava ali em algum lugar, esperando por mim. Sandman, gritei, a voz ecoando nas paredes. Acabou. É hora de resolvermos isso. Silêncio. Por um momento pensei que talvez estivesse errado, que ele tivesse fugido. Mas então ouvi passos lentos e pesados descendo as escadas. E lá estava ele, Craig Sands, o homem que havia transformado minha vida em um pesadelo. Seu olhar frio e calculista encontrou o meu, e ele sorriu, um sorriso que fez minha pele arrepiar. Finalmente, ele murmurou, como se estivesse esperando por isso há muito tempo. Achei que você nunca tivesse coragem de me enfrentar, Rod. Eu não respondi. As palavras eram inúteis agora. Levantei a arma, e em frações de segundo, o confronto final começou. Silenciosamente eliminado se ele não desaparecesse de sua vida. Sandman, sempre estratégico, fingiu aceitar as condições do general, mas na verdade começou a planejar sua vingança desde então. Ele voltou da guerra, mudou-se para a cidade e lentamente construiu uma vida, esperando pacientemente pelo momento certo para retaliar. O relatório detalhava como Sandman usou seu tempo na força policial para expandir suas habilidades e contatos no submundo, preparando-se para derrubar aqueles que o traíram. Ele sempre manteve contato com Kelly, e embora o relacionamento deles tenha esfriado temporariamente, eles retomaram o romance logo após a minha morte forjada. Kelly, por outro lado, sempre teve uma personalidade manipuladora. Ela via em Sandman uma ferramenta para se libertar das amarras da família Bates e do legado que o general tentava impor a ela. Quando descobriu que eu estava em seu caminho, ela não hesitou em planejar minha ruína ao lado de Sandman. A farsa de minha morte foi a chance perfeita para que eles pudessem finalmente viver juntos e se livrar das figuras de autoridade que os controlavam. General Bates. E depois, Doug Peterson. Quanto mais eu lia, mais claro ficava que Sandman e Kelly eram uma dupla mortal, unidos não apenas pelo amor, mas pelo ódio em comum. Eles eliminaram o General Bates, manipulando as circunstâncias para parecer um acidente, e o mesmo destino caiu sobre os Peterson. Aparentemente, Kelly estava disposta a sacrificar qualquer um para assegurar sua posição e garantir a segurança e o poder de Sandman. Terminei o relatório com a mente fervilhando. Agora, não era apenas uma questão de sobrevivência ou de proteger minha família. Era uma questão de justiça. Eu precisava acabar com esse jogo mortal, não apenas por mim, mas por todas as vítimas de Sandman e Kelly.
Preparei-me para a próxima fase da minha missão. Com o novo conhecimento em mãos, sabia que teria que ser meticuloso, preciso e implacável. Sandman poderia ser um especialista em eliminação, mas eu tinha algo que ele subestimava: a vantagem do inesperado e a determinação de um homem que não tinha mais nada a perder. Antes de sair do motel, eu enviei uma última mensagem para Brian. Hora de resolver isso. Mantenha-se seguro. Se eu não voltar, você sabe o que fazer. Era hora de enfrentar o passado, e eu estava pronto para dar tudo de mim para encerrar essa história da única forma possível, com a queda de Sandman e Kelly, custe o que custar. Brian tentou me convencer a reconsiderar, mas eu estava decidido. Sabia que Sandman era perigoso, mas também sabia que ele precisava ser detido antes que causasse mais destruição. Após desligar, comecei a me preparar. Coloquei meu melhor equipamento: roupas escuras, botas silenciosas e luvas. Peguei o SIG-PEDS 28, conferi o carregador e guardei mais algumas balas no bolso. Também levei a 7mm semi-automática, sabendo que precisaria de algo mais pesado se as coisas se complicassem. Deixei o motel em direção à mansão dos Bates, lugar onde tudo começou a desmoronar. No caminho, minha mente vagava por todas as decisões que me levaram até ali. A traição de Kelly, o ódio de Sandman, como fui manipulado ao longo de todo esse tempo. Mas o que mais pesava era o fato de que, mesmo que eu tivesse conseguido me esconder, nunca estaria realmente seguro enquanto Sandman estivesse à solta. Cheguei à mansão ao anoitecer. A propriedade era imensa, cercada por árvores altas que bloqueavam a visão da estrada. Estacionei o carro a uma certa distância e segui a pé, movendo-me silenciosamente pela vegetação. Consegui me aproximar sem ser notado, encontrando um ponto de observação de onde podia ver a casa sem me expor. As luzes estavam acesas, e uma leve sombra movia-se nas janelas. Esperei por um tempo, analisando o ambiente, tentando antecipar o próximo movimento de Sandman. O silêncio era perturbador e a tensão começava a crescer. Após alguns minutos, vi uma figura familiar na varanda: Sandman. Ele parecia relaxado, segurando um copo de uísque. Isso me deu a confiança necessária para seguir em frente. Desci a colina, movendo-me em direção à entrada lateral. Com a arma em mãos e o coração acelerado, entrei na casa. A mansão estava silenciosa. O único som era o de meus passos abafados pelo carpete grosso. A adrenalina corria nas minhas veias enquanto eu me aproximava da sala onde Sandman estava. Sabia que não teria uma segunda chance. De repente, uma voz suave, quase sussurrante, me chamou. Justin Green, eu já esperava por você. Sandman estava de pé na sala, com um sorriso frio no rosto. Ele tinha me visto chegar, talvez estivesse me esperando desde o momento em que entrei na propriedade. Sem hesitar, levantei a arma, mas antes que pudesse atirar, senti uma presença atrás de mim. Era Kelly, com uma arma apontada diretamente para minha cabeça. Acabou, Justin, ela disse com uma calma assustadora. Você devia ter continuado morto. Mas eu não estava disposto a desistir tão facilmente. Com um movimento rápido, desviei-me do tiro de Kelly, jogando-me para o lado e disparando contra Sandman. Ele tentou se esquivar, mas minha bala acertou seu ombro, fazendo-o soltar o copo e cair de joelhos. Kelly gritou, mas antes que ela pudesse reagir, eu a desarmei e a joguei contra a parede. Minha raiva e determinação eram o que me mantinham firme. Você acha que pode simplesmente acabar com a vida das pessoas e sair impune? Eu disse, segurando a arma agora apontada para Sandman, que estava caído no chão, sangrando. Ele riu, um riso amargo e cruel. Você não é um assassino, Justin. Não tem coragem de puxar o gatilho. Mas ele estava errado. A lembrança de todas as vidas destruídas por causa de Sandman e Kelly, de toda a dor que causaram, pesava sobre mim como uma montanha. Eu sabia que se não agisse agora, eles continuariam a destruir tudo o que eu amava. Respirei fundo e sem hesitação apertei o gatilho. Sandman caiu para trás, sua expressão de surpresa congelada em seu rosto. Olhei para Kelly, que estava imóvel, choque e medo estampados em seus olhos. Sabia que minha próxima decisão definiria tudo. Deixei a arma cair no chão e saí da mansão, deixando Kelly viva, mas ciente de que seu reinado de terror havia terminado. Não sabia o que viria a seguir, mas por enquanto estava livre. Conforme o sol nascia, entrei no carro e dirigi para longe, sem olhar para trás. O passado estava finalmente enterrado e o futuro, embora incerto, era meu para moldar. Eu agradeci novamente a Brian por tudo que fez por mim, e ele prometeu cuidar da minha família, incluindo Jess, caso algo desse errado. Passei o resto do dia descansando e me preparando. Quando escureceu, vesti roupas pretas, conferi minha arma pela última vez e saí do motel. Enquanto dirigia pela cidade, refletia sobre meu passado com Sandman e como as coisas haviam chegado a esse ponto.
Estacionei longe da mansão dos Bates. Peguei meu equipamento e me dirigi para a propriedade, conhecendo o layout de quando estava na escola com Susan. Cheguei ao perímetro rapidamente e, usando equipamentos de visão noturna, vi Kelly saindo em seu BMW. Esperei 5 minutos para garantir que ela não retornaria antes de me aproximar da casa. Espiando pela janela, vi Sandman na sala de jantar com um copo de vinho. Entrei silenciosamente pela garagem e rastejei até a cozinha, mantendo-me baixo. Sandman estava à mesa de jantar com as costas para mim, absorvido em alguns papéis. Preparei-me mentalmente para a possibilidade de ter que atirar pelas costas. Quando levantei minha arma, Sandman, de alguma forma, percebeu minha presença e caiu no chão. Meu primeiro tiro errou e ele disparou de volta, atingindo meu ombro. A dor me atingiu como um choque ao perceber que ele estava armado, mesmo de licença. Sabia que estava em desvantagem e decidi correr para a porta da garagem, disparando em busca de cobertura. De repente, as luzes se apagaram e tropecei. Os tiros atingiram a porta onde eu estivera momentos antes. O medo me dominou enquanto Sandman se aproximava e eu perdia sangue. Decidi enfrentar o confronto, disparando cegamente em direção ao que achava que seria sua localização. Então as luzes da entrada se acenderam, revelando Sandman no chão, atordoado por um corte na cabeça. Uma faca estava entre nós, e ao me aproximar para pegá-la, Sandman recuperou a consciência e zombou. Nunca traga uma faca para uma luta de armas. Mas antes que pudesse agir, o sangue espirrou quando Sandman caiu morto. Brian chegou a tempo, arrastou-me para fora, estancou meu sangramento e voltou para casa por alguns minutos antes de nos levar para longe a alta velocidade. Quando acordei, estava na casa de Brian. Dolorido, mas vivo, graças a um amigo médico aposentado dele. Eu estava inconsciente há dias, mas Sandman estava morto. Retornei para a cabana com Jess para me recuperar e acompanhei as notícias sobre a morte de Greg Sand. A polícia concluiu que 2 invasores armados o emboscaram e não havia pistas. Brian apagou as evidências durante aqueles minutos cruciais e Sandman foi enterrado como um herói, mas morto é morto. Planejava confrontar Kelly, mas ela me antecipou. Fiel à sua natureza egoísta, ela se matou com a arma de Sandman, deixando uma nota dizendo que não conseguia viver sem ele. Sentiu-se vazio não ter conseguido resolver as coisas em meus próprios termos, mas ela sempre estava um passo à frente. Agora estou dirigindo para a casa de praia de Brian, com Jess ao meu lado por uma reunião de família. Roger Easton permanece morto, mas Jess não se importa, desde que Justin Green sobreviva e viva. Enquanto dirijo, reflito sobre amor, amizade e traição. O passado é passado. Não define o futuro. Eu vou sobreviver. No final das contas, o que restou de um confronto brutal entre traição e vingança foi uma lição dura sobre confiança e sobrevivência. Depois de enfrentar seu maior inimigo e encarar a dura realidade de um amor perdido, a verdadeira vitória não está apenas na conquista da justiça, mas na capacidade de seguir em frente e reconstruir a vida. Agora, com o futuro incerto à frente e o peso do passado finalmente atrás, a pergunta que fica é: quando tudo parece ter terminado, o que realmente significa recomeçar? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história cheia de reviravoltas e traições? Se você gostou, não se esqueça de deixar um like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também conheçam essa trama intensa, e claro, deixe um comentário abaixo com a sua opinião ou uma pergunta sobre a história. Seu feedback é essencial para nós e ajuda a trazer mais conteúdo incrível como este. Até a próxima!